Olá, estamos de volta para mais uma aula do nosso curso A Carta aos Hebreus. O tema deste e dos próximos 3 encontros é fé. Olha, se eu fizesse uma pesquisa entre pessoas que são religiosas de um modo geral, aquelas que frequentam igrejas, e perguntasse o que é fé para elas, com certeza teríamos muitas respostas diferentes entre si e cheias de convicção. Mas se isso é assim entre o povo simples e sem instrução teológica acadêmica, também ocorre do mesmo modo com os estudiosos e eruditos. Veja, por exemplo, o que disse Calvino, o reformador de Genebra, no século XVI, sobre o que é fé. Um conhecimento firme e certo da benevolência de Deus para conosco, fundado na verdade da promessa dada gratuitamente em Cristo, tanto revelada em nossas mentes, quanto selada em nossos corações pelo Espírito Santo. É, bastante culto. Mas se, para Calvino, fé é um determinado tipo de conhecimento, há quem diga que fé não tem nada a ver com razão, porque onde existe fé, não pode haver mente ou compreensão humana, como entendeu o genial filósofo Immanuel Kant, em 1787, lá no prefácio da segunda edição de sua obra-prima Crítica da Razão Pura, quando ele disse: achar necessário negar o conhecimento, a fim de abrir espaço para a fé. E se para Calvino e Kant a fé é explicada desses modos, para Tomás de Aquino, o grande teólogo e filósofo da Idade Média, fé é mistério, como lemos na sua obra Suma Teológica. Quem tem fé, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Bom, esta lista poderia seguir indefinidamente, mas o nosso propósito é entender fé aqui, em Hebreus. Para isso, devemos nos lembrar que na nossa última aula, lá no versículo 38 do capítulo 10, nós vimos que o autor, ele citou uma passagem que é fundamental para entendermos o que vem a seguir. Sim, é super importante que você tenha isso em mente. Trata-se do livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Lá nós lemos o seguinte: o meu justo viverá da ou pela fé. É a partir daí, deste ponto, desta passagem de Abacuque, que Hebreus desenvolve todo o capítulo 11. Ele estrutura o capítulo inteirinho em cima desta passagem. A fé passa a ser os óculos por onde se vê toda a vida de um justo. Esse capítulo começa com uma definição de fé e depois mostra essa mesma fé em ação nas vidas de santos do Antigo Testamento. Não se pede aqui para imitar a fé daqueles antigos, mas a atitude de fé que tiveram em meio a enormes dificuldades. Ou seja, não se espera que todos tenham a mesma fé, já que estamos todos numa caminhada. E numa caminhada você sabe como é. Há quem está bem à frente e outros que estão só lá no começo, ainda iniciando a carreira. Mas o que se espera de todos é que conduzam suas vidas por fé e não por medo ou por qualquer escolha que venha a demonstrar o simples abandono de Jesus. Isto é o que se quer dizer com ter atitude de fé. Isso passa a ser um grande incentivo para os membros da comunidade de Hebreus que viviam tempos difíceis, fosse perseguição, fosse desânimo espiritual. O argumento é simples e direto. Ora, se aqueles do passado, lá no Antigo Testamento, com menos entendimento sobre os grandes planos de Deus do que os cristãos, porque os cristãos já sabiam muito sobre os planos de Deus, a vinda de Jesus, a morte de Jesus, o propósito desta morte e daí para diante, a nova aliança. Bom, se aqueles lá do passado demonstraram fé diante de condições terríveis, como é que os cristãos, que têm toda essa visão, todo esse conhecimento, que já estão participando de todas essas coisas maravilhosas, ainda querem desistir? Este é o argumento aqui do autor de Hebreus para este capítulo
11. A passagem de hoje será dividida em duas partes. A primeira, fé, versículos 1 e 2. E a segunda parte, da criação a Noé, versículos de 3 a 7. Antes, porém, vamos fazer a leitura da passagem de hoje. Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 7. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E agora vamos à primeira parte. Fé, versículos 1 e 2. A palavra fé tem vários significados. Em nossa língua, por exemplo, pode ser principalmente confiança, crença, fidelidade. Mas fé é muito mais do que isso. Na verdade, não dá para dar uma definição final de fé, porque fé é muito mais do que confiança, crença e fidelidade. Então, como entender minimamente o que é fé? Pelos exemplos de vida dos que viveram por fé. Isso é o que o autor vai fazer ao usar os exemplos neste capítulo 11. Sua finalidade é ampliar o significado de fé, já que simplesmente falando sobre fé, tentando dar uma definição, não vai ficar bem, sempre faltará alguma coisa. O autor utilizou-se de vidas. Sim, pessoas. Deixe-me falar de um outro modo. Para se entender o que é fé, não basta apenas ver o seu significado. Deve-se também compreender as diversas respostas que se dá em fé. É o que veremos aqui. Por isso, o versículo 1 não é uma definição fechada de fé, mas, na verdade, um grande resumo ou uma orientação indicando a direção de para onde vai o que será contado aqui. O autor, ele começa então dizendo que fé é o firme fundamento. No original, isso vem de uma palavra e que significa ficar debaixo, ou seja, um fundamento. Pode também ser traduzida, e você verá em outras versões, a palavra certeza, muito boa, ou garantia, ou ainda promessa. Essa palavra pode ser ainda traduzida como segurança ou substância. Aí é um pouco mais filosófico, mas cabe muito bem também. E onde está esse firme fundamento, essa certeza? Pode estar tanto no crente como fora dele, como nós veremos. Depois, nós lemos ainda no versículo 1, das coisas que se esperam. Isso tem a ver com esperança. Agora, atenção, muito importante que você entenda. A fé cristã, ela não é baseada em desejos ou pensamentos pessoais. Nada disso. A fé é resultado da confiança que se deposita nas promessas de Deus, ou seja, em coisas onde o crente, sim, ele está autorizado e pode pôr a sua esperança. A fé cristã é completamente firmada na esperança das promessas de Deus. Desse modo, a fé cristã aponta para onde? Promessa sempre está onde? No futuro, não é? Então, para frente, para o futuro. A fé é apontada nessa direção, porque a esperança cristã tem ainda conteúdos que não se realizaram. Isto é, a fé, ela trata do destino final dos crentes. E Hebreus fala sobre isso. Veja só o que ainda não se realizou por completo.
salvação, como vimos no capítulo 9, versículo 28, o repouso, capítulo 4, versículo 1, e também o capítulo 6, versículo 9, perfeição, capítulo 6, versículo 1, capítulo 11, nós veremos no versículo 40, promessas, nem todas foram realizadas, capítulo 6, versículo 12, ou capítulo 8, versículo 6, purificação da consciência, vimos muito sobre isso, mas ainda falta mais. Capítulo 9, versículo 14, a herança eterna, capítulo 9, versículo 15, o reino inabalável, capítulo 12, versículo 28. A Igreja de Jesus, ela vive uma situação muito interessante, uma situação conhecida como já, ainda não. O que significa isso? Bom, já temos tudo de que precisamos, mas ainda não de modo completo. Este é o ambiente da fé cristã. A próxima palavra é prova, e que geralmente é traduzida também como convicção, mas prova é preferível. No contexto da passagem, prova tem o significado de demonstração, aquilo que não deixa dúvida. Dessa forma, a fé cristã não é algo que ainda busca uma prova. Dá para você provar sua fé? Claro que não. A fé cristã não tem necessidade de uma prova. Por isso, a fé cristã ela é firme. O autor começa falando de firme fundamento. Ela é firme porque não precisa de prova. Aliás, a fé cristã, ela é a prova. Ter fé, a fé é a prova. Ter fé do modo cristão já é uma prova de fidelidade, de confiança, de crença nos conteúdos da esperança. Depois nós lemos das coisas que não se veem. Isto significa coisas invisíveis e não coisas que não existem. Essa expressão fala das coisas que não podem ser percebidas por nós, pelos nossos sentidos. Só que não só de um mundo invisível, como Deus e os anjos, mas tem a ver também com as coisas prometidas na palavra de Deus e que ainda não surgiram. O versículo 2 chama de antigos os heróis e heroínas do Antigo Testamento. A geração do deserto foi um mau exemplo, mas esses antigos aqui do capítulo 11, que Hebreus coloca diante de nós, eles sim são um bom exemplo. Por quê? Porque eles, como está escrito, alcançaram bom testemunho. Esta expressão pode ser traduzida como foram atestados. Significa que, por causa do caráter deles, ganharam aprovação por causa do seu testemunho público. E sabe quem foi que os aprovou? Foi Deus. Foi Deus quem os aprovou, mesmo que tenham sido reprovados pelos muitos de sua época. E agora a segunda parte da criação a Noé, versículos 3 a 7. Acompanhe no texto e veja que no versículo 3, antes de falar da fé de outros, o autor diz: entendemos. Com isso, ele quer dizer que os ouvintes já compreenderam a ideia principal. Esta é uma ótima ocasião para corrigirmos um erro muito comum. Nós não entendemos para ter fé, mas temos fé para entendermos. Sim, a fé nos faz entender o que dá para ver a partir do invisível. É isso que o pastor diz aqui quando ele afirma que, pela fé, nós entendemos como foi a criação dos mundos. Nós podemos enxergar isso melhor dividindo o versículo 3 em 3 partes. Primeira, o visível são os mundos. Em segundo, criado é o que foi feito. E em terceiro, o poder da palavra de Deus é aquilo que não se vê, mas nós cremos. Então, pela fé, entendemos tudo isso. Onde é que o autor quer chegar? O argumento dele é muito simples. Ora, se temos fé em Deus lá atrás, na criação do mundo, que foi Deus quem fez tudo isso está lá no passado, e nós vimos isso? Nós vimos o mundo sendo criado? Não. Então, e a gente crê nisso, nós devemos ter fé nele também quanto ao futuro. Viram só? Simples o argumento. Se no passado temos fé, no futuro devemos ter também. Como se vê, a perspectiva, a visão do crente é completamente mudada pela fé, porque na fé
existe a convicção de que as coisas que se veem, ou seja, o mundo visível e tudo que existe, vieram das coisas que se não veem. Em outras palavras, o que se vê só pode ser explicado pelo que não se vê. Isso é fé cristã. O versículo 4 inicia a lista de personagens do Antigo Testamento, também conhecida como Galeria da Fé, e com Abel. Sabemos sobre Abel a partir do que está escrito em Gênesis, capítulo 4, versículos de 2 a 9. Confira lá. Hebreus diz que seu sacrifício foi mais excelente, ou seja, maior do que o de Caim, porque ele ofereceu por fé, como está escrito. Esse foi o motivo do porquê Deus se agradou com o sacrifício de Abel e não do sacrifício de Caim. Como se vê, o caráter do adorador pesou, falou mais alto na hora do sacrifício. Abel não foi apenas religioso externamente quando ofereceu sacrifício a Deus, mas se aproximou de Deus com a intenção adequada. Dessa forma, o próprio Deus, veja lá como está escrito, o próprio Deus dá testemunho das suas ofertas, ou dos seus dons, como diz outra versão. Abel foi morto por seu irmão, mas a morte não foi o fim para o justo Abel. O exemplo de fé de Abel é o meio pelo qual ele ainda fala. Veja que o importante não é o que, mas quem fala. Agora, veja como a passagem de Abacuque estrutura tudo por aqui. Vemos que o justo vive pela fé, está lá em Abacuque, e isso acontece mesmo depois de morto, como está aqui em Hebreus 11. Em Abel, fé não é só crer, confiar ou ser fiel a Deus. É mais do que isso, porque em Abel nós vemos também, como expressão de fé, o caráter de adorador. O versículo 5 fala agora de outra figura da qual se sabe também muito pouco, Enoque, cuja referência está em Gênesis, capítulo 5, versículos de 18 a 24. Aqui no capítulo 11, nós vemos que Enoque não viu a morte, porque Deus o tomou. E isso aconteceu, de acordo com Hebreus, pela fé. Mais uma vez, isso nos leva para Abacuque, capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Em Abacuque, temos aqui justiça, vida e fé. O justo viverá pela fé. Mas para Hebreus, se justiça e vida estão presentes, então fé deve estar presente do mesmo modo. Enoque era justo porque agradou a Deus, por isso ele não viu a morte. Então o que é que nós temos aqui? Justo e vida, ou seja, Enoque viveu. Dessa forma, Enoque mostra que fé é também agradar a Deus. Mas o que é agradar a Deus? O autor vai dizer agora. O versículo 6 fala de um princípio fundamental para todo que se aproxima de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse princípio se manifesta de dois modos. Primeiro, crer que Deus existe, porque o tolo afirma o contrário, como nos diz o Salmo 14:1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E o segundo modo em que se manifesta o princípio é: Deus recompensa aqueles que o buscam. Não faz sentido se aproximar de Deus se não se crê que Ele é recompensador. Mais alto lá. Isso não significa que alguém deve se aproximar de Deus por interesse, por causa de recompensas a desejos pessoais. Jamais. Recompensa aqui significa que Deus concede seu favor de modo justo, que Ele retribuirá justamente. Por isso alguém se aproxima de Deus, porque sabe que Ele é justo e vai retribuir assim. Dizer que Deus recompensa o ímpio e condena o justo seria dizer que Deus é injusto. Como Ele não age assim e mostra misericórdia com justiça aos que o buscam, os ouvintes da carta tinham aqui grande motivo para perseverar, para não abandonar o caminho de Cristo, mesmo que a vida de fé incluísse dificuldade, sofrimento, necessidade. Então, em Hebreus, agradar a Deus é o mesmo que se aproximar de Deus
como fez Enoque. No versículo 7, o autor só fala de Noé. Pouco trata sobre sua família, só cita a família e não fala nada sobre os animais, o arco-íris, nada disso. Vamos então entender a fé em Noé. Apesar de ainda não poder ver o que viria, nesse caso o dilúvio, Noé, avisado pela palavra de Deus, reverentemente obedece ao Senhor e constrói a arca. Noé não apenas obedeceu concordando, como alguém que balança a cabeça, dizendo, eu concordo com isso que você está falando, e mais nada. Não, Noé, ele obedeceu a Deus trabalhando. Noé não construiu a arca porque foi forçado, mas por obediência, como já vimos aqui também em relação a Jesus. Ele reconheceu a grandeza de Deus e seus planos e temeu o Senhor. Como resultado de sua reverente obediência, salvou sua vida e de sua família. A fé de Noé salvou a si e aos seus. Com esta decisão, ele também condenou a atitude do mundo de seus dias. Por isso, ele herdou a justiça de Deus aos que agem por fé. E aqui está, mais uma vez, Abacuque 2:4. O justo Noé viveu por sua fé. Em Noé, a fé se expressa como obediência que trabalha. Em resumo, nesta aula vimos que fé é muito mais do que confiança, crença e fidelidade. Nos exemplos de vida de Abel, Enoque e Noé, nós vimos que fé é também adorar a Deus, aproximar-se de Deus e, por obediência, executar as ordens de Deus. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu fico impressionado. Que passagem interessante e curiosa. Que texto diferente e estimulante. Diante desta exposição, estamos sendo encorajados a algumas reflexões. Hoje se fala muito em fé, mas compreende-se quase nada da fé cristã. Fé não é aquilo que queremos ou desejamos. A fé cristã, como vimos, é baseada nas promessas de Deus, como encontradas na sua palavra. Então, não adianta cobrar ou exigir de Deus aquilo que Ele não prometeu, mesmo que peça dizendo, eu tenho fé. Olha, eu lamento, mas se Deus não prometeu, não se pode dizer que existe fé sem promessa. Por isso, é extremamente necessário que conheçamos o quê? A palavra de Deus, para podermos confiar corretamente nas suas promessas, ou seja, termos a verdadeira, a genuína fé cristã. É importantíssimo que se diga que a fé cristã nunca tem nada a ver com o que podemos comprovar além da esperança. Se entendermos que alguma prova deveria ser dada para que nossa fé aumentasse, então não temos fé. Pedir prova para ter fé é agir como Tomé, como nós vemos no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Lá você verá sobre Tomé. Tomé disse que se não visse as mãos e o lado de Jesus perfurados pelos pregos e pela lança, ele não creria. Sabemos o que houve. Pedindo sinais de comprovação para a fé, Tomé só recebeu como recompensa a vergonha de si mesmo. Jesus não envergonhou ele. Ele se envergonhou de si mesmo e, de joelhos, reconheceu Jesus como seu Deus. Não precisamos de prova para crer. Milagres, aparições, profecias, bênçãos, nada. Não estamos no tempo de ver, nós estamos no tempo de ter fé. Os exemplos da lição que estudamos nos mostraram como é que se vive por fé. Foi falado também de caráter como um dos modos de se viver por fé. Mas apenas ter caráter aceitável por muitos não significa ter fé. Mas quem tem a fé cristã tem o tipo especial de caráter que torna alguém aprovado, não pelos demais, mas por Deus. E que caráter é esse? O caráter de Deus. O cristão sabe que mostrar esse caráter pode ser perigoso nesse mundo, mas o mesmo cristão também sabe que Deus honra o justo com vida.
Agradar a Deus é ser amigo de Deus, ter comunhão e amizade com Ele. Em outras palavras, é agradar-se da companhia de Deus, algo que certamente agrada a Deus. Como aconteceu com Abraão, e já vemos aqui, Deus quer que andemos com Ele. Mas para quê? Ora, para aprendermos como é que é na vida ser misericordioso, paciente, bondoso, justo, santo, amigo do bem, sábio, aprender como amar de verdade, ser verdadeiro, ser fiel, daí por diante. É claro que a gente já sabe sobre estas coisas, mas não sabe como elas são praticadas. Conhecer intelectualmente, entender as coisas intelectualmente, isso é fácil. As pessoas sabem. Agora, como é que se vive isso? Andando com Deus. É andando com Deus que a gente vê essas coisas benditas no dia a dia. E foi por isso que Jesus andou também com os 12 apóstolos por aproximadamente 3 anos e meio. Eles eram judeus, sabiam tudo de Antigo Testamento, mas nem imaginavam o que era viver a palavra de Deus. É só andando com o Senhor, sendo discipulados na sua palavra, que nós agradamos a Deus. E obedecer a Deus? Bom, obedecer a Deus é outra forte expressão de fé. Não tem fé cristã quem não obedece a Deus, e isso implica em servir ao Senhor e aos irmãos, conforme ensinam as Sagradas Escrituras. No exemplo de fé de Noé, vimos que ele condenou o mundo por sua fé. Isso é muito debatido. Mas, olha, não significa que o mundo foi destruído por Noé e não por Deus. Claro que não. Significa que Noé preferiu seguir sozinho com Deus do que com todo o restante do mundo. É esse o significado. E isso é uma tremenda prova de fé. Quando seguimos o curso desse mundo, quando preferimos os valores desse mundo, quando nos apaixonamos e achamos belas as mensagens deste mundo e deixamos para trás os valores de Deus, como aqueles encontrados na Bíblia, estamos dando enorme mostra de que nós não temos fé. Ser atestado é o mesmo que receber um certificado de aprovação, não é isso? Abel, Enoque e Noé, eles foram atestados por Deus. E nós? Estamos recebendo o certificado de aprovação de quem? Do mundo ou de Deus? Viver pela fé não significa ficar em casa, orando, lendo a Bíblia, meditando dia e noite e não trabalhar. Claro que não. Noé, o justo, viveu pela fé, porque depois de ter sido advertido, pôs mãos à obra. Foi ele e não Deus quem construiu aquela arca. E olha, deu muito trabalho, uns 100 anos, mas ele viveu todos os dias na fé daquela palavra santa, trabalhando. E por fim, quando vivemos por fé, a vida passa a ter sentido. A fé sempre aponta para frente, adiante, em direção ao futuro. A fé cristã vai na direção não do fim, mas do encontro entre o fiel e sabe quem? Ou o quê? As promessas de Deus. Não é uma fé parada, não é uma fé que espera alguma coisa estranha acontecer. Não, a fé cristã caminha na direção das conhecidas, das sabidas, das anunciadas, das esperadas promessas de Deus. Não pode haver vida melhor. É isso, final de mais uma aula. Em nosso próximo encontro, dando sequência ao belíssimo capítulo 11, veremos mais exemplos de fé que nos ajudarão a aprofundar o entendimento sobre o que é fé na Bíblia. Abraão, Sara, Isaque, Jacó e José serão nossos próximos professores. Conto contigo! E se você gostou desta ou de outra aula do canal e ainda não se inscreveu, o melhor modo de ajudar a divulgar estas mensagens é se inscrever, convidar pessoas como você que gostam da palavra de Deus, deixar um comentário ou um like e não se esquecer de acionar o sininho, porque é o único meio do canal informar das próximas postagens. E se você quiser compartilhar estes conteúdos com um amigo, uma amiga ou um grupo de estudo,
disponha do quanto quiser. O curso é todo gratuito. Tudo de bom, Deus te abençoe e até nosso próximo encontro.